nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocausto. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Vamos orar. Senhor, queira nos abençoar nesse tempo de estudo, de meditação em Tua Palavra. Eu rogo, junto aos meus irmãos, que o Teu Espírito opere em nossos corações, porque de outra maneira não haverá mudanças em nossas vidas. Por amor de Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nos domingos pela manhã na EBD trabalhando uma série de estudos, cujo o tema é Moldado por Deus, mente e coração em sintonia com os Salmos. Nós, depois de uma introdução à temática, nós exploramos um pouco o Salmo 1, com algumas perguntas. Posteriormente, trabalhamos o Salmo 42, falando a respeito de depressão espiritual ou desânimo espiritual. E no domingo passado nós começamos a trabalhar com o Salmo 51. Não deu tempo de concluir o estudo e hoje a gente vai então dar continuidade ao estudo desse Salmo. Nós vimos, na semana passada, fizemos uma introdução, no Salmo 51, vendo que o Salmo 51 é muito mais do que uma oração pessoal de Davi. Ela tem elementos instrucionais para todos os crentes. Embora a ocasião, as circunstâncias que levaram Davi a escrever aquele salmo fosse intensamente pessoal, ela está na palavra de Deus, ela foi inspirada, a escrita desse salmo foi inspirada por Deus e serve então como um hino pelo qual os membros da congregação adoradora confessam seus próprios pecados. Vimos ainda na semana passada a queda de Davi, as circunstâncias que levaram à queda de Davi, e também a confrontação que Davi sofreu pelo profeta Natã. Deixa eu dar uma passada aqui no slide, Acho que não vai passar não, viu? Pronto. Nós vimos a queda e o perdão de Davi. Logo, a gente viu as circunstâncias que levaram à queda e a confrontação que Natã trouxe a Davi. E quando Davi diz, pequei contra o Senhor. E então nós estudamos um pouco essa expressão na semana passada,
o Senhor perdoou o seu pecado. Dando enfoque que tanto os pecados de Davi, como os nossos, como de qualquer pecador perdoado, eles não foram varridos para debaixo do tapete do universo. Que Deus, ele não simplesmente perdoou os pecados de Davi sem nenhum fundamento. Vimos que o fundamento para o perdão dos pecados de Davi, também dos nossos e de qualquer pecador, é o sacrifício de Cristo Jesus. Então nós enfatizamos isso na semana passada. E na sequência, apontando para lá novamente, né? Na sequência nós então falamos um pouco sobre essa apropriação diária do perdão de Deus. Vimos que Cristo é o fundamento para o perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. E por isso nós podemos e devemos pedir diariamente perdão a Deus, buscar a sua face, suplicando o seu perdão, porque o fundamento já foi dado. O fundamento é a morte, a ressurreição de Cristo. Cristo é o fundamento do nosso perdão, ele está garantido. Basta então que nós o busquemos arrependidos. E depois disso, nós começamos então a trabalhar a reação de Davi ao seu pecado. Como foi que ele reagiu ao seu pecado? E vimos que esse Salmo 51, ele é instrutivo quanto ao modo que o povo de Deus deve pensar e sentir a respeito do seu próprio pecado. Vimos que trata de um salmo a respeito de como reagir ao nosso próprio pecado. Como é que eu devo reagir ao meu próprio pecado? Quando eu for confrontado pelo pecado, quando o peso do pecado vem sobre mim. Então nós começamos a ver, né, essa reação de Davi, que é também uma reação instrutiva para todos nós, pecadores, quando confrontados pelo pecado. Nós vimos em primeiro lugar que Davi ele se volta para Deus, né, já foi passado, e em segundo lugar que ele ora pedindo purificação. Então basicamente foi isso que nós vimos no domingo passado. E hoje nós vamos continuar, né, trabalhando com essas reações de Davi ao pecado. Como Davi reagiu ao pecado. Então, em primeiro lugar, nós vimos que ele se voltou para Deus, versículo 1. Em segundo lugar, nós vemos que ele pede purificação. E em terceiro lugar, né, continuando, dando continuidade ao estudo, nós vemos que Davi reconhece a gravidade de seu pecado. Então, isso pode ser visto nos versículos 3 a 6 que nós vamos trabalhar. Então, eu não vou ler novamente, eu vou pontuando, né, aí, e vocês vão observando. Então, em primeiro lugar, Davi reconhece a gravidade do seu pecado, reconhecendo o seu pecado como uma transgressão. Observe aí o versículo 3, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Como no versículo 3 aparece a expressão pois, né, é interessante a gente voltar ao versículo 2. Ele vai dizer no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E na sequência ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi reconhece, né, a culpa de seu pecado. Ele reconhece que ele é culpado por seu pecado. E ele no versículo 2, inclusive, a gente viu que ele ora, ele suplica a Deus por purificação. Ele roga a Deus que Deus o limpe, o lave completamente de seu pecado. Então nós vemos que Davi reconhece a sua culpa. Ele tem o pecado como uma transgressão. Ele foi além do limite que foi estabelecido por Deus. E ainda no versículo ele chega, inclusive, a dizer que, quando confrontado pelo pecado, a sua consciência estava
sempre trazendo esse pecado à tona. Ele sente-se esmagado por seu pecado. O pecado estava ali na sua consciência, o machucando, o maltratando. Ele sente o peso do seu pecado. Imagina comigo, né? Se Davi, ele reconhece a sua maldade, ele tinha consciência de que o seu pecado era algo terrível, horrível, quando foi confrontado, quando Deus abriu de fato os seus olhos. Quanto mais deve ser repugnante o pecado, o nosso pecado, aos olhos de Deus. Mas, em primeiro lugar, eu queria enfatizar isso, né? É como que uma introdução ao que a gente vai ver na sequência. Davi, ele reconhece o seu pecado como uma transgressão, como ir além dos limites que foram estabelecidos por Deus. Mas, em segundo lugar, Davi, ele confessa a gravidade do seu pecado, entendendo que seu pecado, ele é, sobretudo, contra Deus. Então, perceba comigo o que é dito aí no versículo 4. Ele vai dizer: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Isso não significa que Davi não tenha pecado contra Batseba, tá? Não significa que Davi não tenha pecado contra Urias, que ele não tenha pecado contra aquela criança que viria a morrer. Davi sim pecou contra Batseba, adulterando, né, coagindo ela àquela situação. Davi pecou contra Urias, planejando a sua morte. E ele pecou contra aquela criança que nasceu. E com certeza contra outras pessoas também que estavam envolvidos naquilo. Quando Davi se expressa dessa maneira, nós não temos aqui uma tentativa de minimizar a sua culpa, né? Como se dizendo assim: ó Deus, eu só pequei contra ti, eu não pequei contra essas pessoas. Não é isso que Davi está transmitindo ao falar isso. Ele está, como a gente viu, expressando um arrependimento verdadeiro, não é um arrependimento falso. Essas palavras foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Davi, sim, ele entendia que seu pecado envolvia a violação dessas pessoas no nível horizontal. Ele entendia o pecado como algo horizontal. Ele entendia que havia pecado contra aquelas pessoas, mas, sobretudo, ele entendeu o princípio bíblico de que o pecado, ele é uma transgressão à lei de Deus. Que o pecado é, antes de tudo, uma transgressão à lei que foi estabelecida por Deus. E é isso que faz o pecado, pecado. O pecado, ele é pecado justamente por ser uma ofensa a Deus. E é isso que Davi expressa ao orar dessa maneira. O pecado é fundamentalmente contra Deus. Em última instância, o pecado é uma ofensa a Deus. E ele está dizendo, é como se Davi estivesse dizendo, mesmo tendo pecado contra Batseba, contra Urias, contra a criança, nessa arena humana de relacionamentos que tenho, em última análise, meu pecado é contra ti. Meu pecado é contra o Senhor. Então, ele está falando aí de maneira hiperbólica, né? Ele está afirmando que sua maldade e sua culpa não vão ficar nessa arena de relacionamentos humanos apenas. Que o seu pecado e sua culpa estão diante do tribunal de Deus, de um tribunal superior, não apenas nessa arena humana. E assim Davi confessa a gravidade do seu pecado, entendendo que o seu pecado foi contra alguém muito superior aos homens. Ele foi fundamentalmente contra Deus. Então essa segunda maneira em que Davi confessa a gravidade do seu pecado. Ele é fundamentalmente contra
Deus. Em terceiro lugar, Davi ele confessa a gravidade do seu pecado, declarando a justiça de Deus ao julgá-lo. Ainda no versículo 4, nós lemos o seguinte: de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que é que Davi está dizendo aí no versículo 4, parte B? Ele está dizendo o seguinte, né? Eu vou tentar parafrasear o que ele está dizendo. Deus, eu estou rogando por misericórdia. Eu estou apelando com base no teu amor, na tua bondade, nas tuas ternas misericórdias. Eu não estou pedindo justiça, porque eu sei que se o Senhor aplicasse a sua justiça, eu pereceria. Se o Senhor aplicasse a sua justiça contra mim, eu iria perecer. Aqui, Davi está se colocando à mercê do julgamento de Deus. Ele se reconhece como um culpado diante de Deus. E ele fecha a boca. Ele se cala. Ele, de maneira submissa, se coloca diante de Deus com a boca calada. E é digno de nota que essa metáfora aí, que é essa metáfora que nós encontramos no Novo Testamento para o juízo final, quando Deus ele acusa as pessoas de seus pecados. Como é que as pessoas vão ficar? Elas vão ficar caladas. Abra, por favor, a Bíblia em Romanos, né? É interessante que Paulo, ele, em Romanos capítulo 3, queria que você abrisse lá. Romanos 3, 19. Eu queria pedir que algum irmão lesse Romanos 3, 19. Então, essa metáfora, né, de calar a boca, fazer silêncio, ela é aplicada no Novo Testamento, não especificamente aí, mas também aí, não somente aí, mas também em outras passagens, de que Deus, no juízo final, quando todas as pessoas estiverem diante dele, nenhuma pessoa vai ter condições de protestar, de levantar a mão e de dizer algo. Toda língua vai se calar. Por quê? Porque as evidências que Deus vai trazer diante daquelas pessoas são tão avassaladoras que ninguém vai ter condições de protestar, que é fútil protestar. Ninguém, diante daquelas evidências que foram acumuladas de seus pecados, quando Deus trazer a consciência dos seus pecados, vai ter a ousadia de levantar a mão. Senhor, eu quero protestar. Ninguém. Toda pessoa vai se reconhecer como culpada diante de Deus. E é isso que Davi está fazendo. Davi ele está se colocando à mercê de Deus e ele não tem com o que protestar, ele não tem o que dizer em sua defesa. Ele não se auto-justifica, ele não tem nenhum argumento, porque ele reconhece o seu pecado, a gravidade do seu pecado. É como se Davi estivesse dizendo aqui: se o Senhor quiser me enviar para o inferno, se o Senhor quiser me condenar eternamente, eu não tenho do que reclamar, eu não tenho o que dizer. O Senhor é perfeitamente justo no teu falar e no teu julgar. É isso que Davi está dizendo aqui nesse versículo. E esse é o coração contrito e quebrantado. Davi, de fato, tem aqui um coração contrito e quebrantado, que é o tema, o título desse estudo. E é isso que significa estar
verdadeiramente arrependido. Isso é o que significa ter uma tristeza piedosa. Davi, ele não apenas reconhece o seu pecado. Davi não simplesmente pede perdão a Deus pelos seus pecados. Mas Davi, ele reconhece que Deus tem o direito de puni-lo. Que se Deus não perdoasse, Deus tinha todo o direito de fazer isso. Ele sabia que a sua única esperança eram a misericórdia e a graça de Deus, porque ele não podia se justificar diante dele. Essa é a essência de um coração contrito e quebrantado. Um coração que reconhece que não merece nada de Deus e que se Deus lhe dá algo, é tão somente por sua graça e misericórdia. Por enquanto eu estou tranquilo, meu irmão está perguntando, né? Por fim, né? Como último ponto aí desse tópico, Davi, ele ressalta a sua depravação inata. Eu quero que você leia comigo o versículo 5. Volte lá para Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Davi diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi aqui ele está ressaltando a depravação inata dele, inerente dele. Isto é, que ele nasceu caído, que ele nasceu corrompido. Quando Davi lembra a Deus que ele nasceu em pecado, ele está dizendo aí que desde a sua concepção ele já era um pecador. Que desde a sua concepção ele já trazia consigo uma natureza pecaminosa. O pecado, né, é como se Davi estivesse dizendo, o pecado não é algo que ele veio adquirir com 2, com 3, com 4 anos, né? Mas ele traz o pecado desde a sua concepção. Ele já foi concebido e no momento da sua concepção, ele já era um pecador. Ele já tinha o seu coração, por assim dizer, maculado pelo pecado. Ele já era um pecador diante de Deus. Ele era um pecador por natureza. E Davi, mais uma vez, ele não usa isso para minimizar o seu pecado. Porque muita gente usa isso, né, para minimizar. Né, como a gente vê lá em Romanos, né, os capítulos 9 ali 11. Davi ele não diz, eu não tinha o que fazer. Também eu já nasci um pecador, eu já nasci com essa natureza pecaminosa que me arrasta para o pecado. Ele não diz, a carne é fraca, o que é que eu poderia fazer? Davi, ele não usa isso para minimizar a sua culpa. Ele não fala da sua depravação inata, da sua corrupção, desde a sua concepção, para diminuir a gravidade do seu pecado. Pelo contrário, ele faz isso para ressaltar a sua culpa. É isso que Davi quer fazer, ele quer intensificar a sua culpa, ele intensifica a sua culpa diante de Deus. Porque o fato de ele ter cometido adultério, dele ter planejado a morte de alguém, dele ter mentido, porque ele mentiu, ele encobriu toda aquela situação, eram manifestações de algo muito pior. Era a manifestação de que ele era um adúltero por natureza, um mentiroso por natureza, e ele era um assassino por natureza. Ele era tudo isso, não simplesmente pelos seus atos, mas por sua natureza. Ele tinha uma natureza caída. E como eu disse, Davi, ele está dizendo a Deus o seguinte: Deus não me perdoa simplesmente
pelos meus pecados. Me perdoa porque eu sou um pecador. É isso que Davi está dizendo. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador, é isso que eu sou. Me perdoa, me purifica. Tanto é que você lê o salmo inteiro, você não vê em nenhum momento Davi falando aí do seu pecado, né? Especificamente, né? Você não vê ele falando do pecado sexual, você não vê ele falando da mentira, você não vê ele falando do adultério, do assassinato. Você vê isso no salmo? Embora a gente saiba que esses foram os pecados que ele cometeu, né, que levaram àquela confrontação. Mas Davi, ele vai muito mais profundo do que isso. Ele sabe que essas manifestações são fruto de uma natureza pecaminosa que ele tem, de uma corrupção inerente a ele, de uma corrupção do seu coração. Por isso, ele pede perdão a Deus por ser um pecador. Como eu disse, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Pecador é o que você é e o que eu sou por natureza. E nós precisamos, assim como Davi, não apenas confessar as nossas ações pecaminosas. Nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos confessar os nossos pecados específicos. Mas nós devemos também pedir perdão a Deus por sermos pecadores, por termos essa natureza da qual nossos pecados fluem, da qual nossos pecados emergem. A gente deve pedir perdão a Deus por isso. Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. E assim nós terminamos esse ponto, né, em que Davi reconhece a gravidade do seu pecado, reconhecendo-o como uma transgressão, reconhecendo que ele é sobretudo contra Deus, reconhecendo a justiça de Deus ao julgá-lo e reconhecendo a sua depravação inata. Se algum irmão tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Se não, a gente vai continuar, né? Dito isso, nós vamos para a quarta reação de Davi ao seu pecado. E é a súplica de Davi por renovação. Depois de Davi se voltar desesperado para a misericórdia de Deus, orar pedindo perdão e purificação e confessar a gravidade do seu pecado, foram esses os 3 primeiros pontos que nós trabalhamos, Davi ele suplica por mais que perdão. Ele queria o perdão de Deus, né, como a gente viu. Mas ele suplica, ele implora por renovação. Ele está ansiando profundamente ser transformado por Deus. Ele não queria apenas perdão, ele queria também transformação, renovação. E Davi, então, ele derrama o seu coração diante de Deus, pedindo, suplicando por essa mudança, de pelo menos 4 maneiras, como a gente vai ver. E eu queria chamar a sua atenção para essas maneiras em que Davi se expressa. E lembra, a questão principal aqui, Davi, ele está profundamente comprometido em ser transformado por Deus. E é assim que pessoas transformadas vivem, né? Pessoas perdoadas vivem. Elas anseiam serem transformadas por Deus. É isso que Davi ansiava. A gente então vai ler, né, para fundamentar isso com base em alguns pontos, né? Então, em primeiro lugar, essa súplica de renovação que Davi faz a Deus, ela é marcada, né? Ele faz isso orando por um coração e espírito renovados. E eu queria então que você fosse comigo
no versículo 6 e também no versículo 10. No versículo 6, Davi diz: Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. E o versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está reconhecendo em seu arrependimento que os pecados que ele cometeu, né, adultério, mentira, aquele assassinato, eles revelam algo profundamente errado no âmago do ser dele. Algo errado no coração de Davi, não somente nas suas práticas, não somente na exterioridade de seu pecado, algo errado em seu coração. Ou seja, ele reconhece que o seu pecado vem das profundezas do seu ser, que não era algo acidental. Por isso que ele vai se dirigir a Deus dizendo isso: eis que te agradas da verdade no íntimo, da verdade no coração. E ele, inclusive, enfatiza isso, né? E no oculto ele pede: e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele queria experimentar uma mudança no coração, não somente no seu exterior, porque ele sabia que Deus se agradava da verdade no íntimo, no coração. Porque quando essa verdade está no íntimo, o exterior vai refletir essa verdade em atitudes que agradam a Deus. E eu queria, pensando nisso, né, dessa questão da verdade no íntimo, convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Abra aí sua Bíblia em Mateus 15, rapidamente. Vamos ler aqui com rapidez uma passagem que, digamos assim, ao ler o Salmo 51, nesse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 6, vem à nossa mente Mateus 15. Lá em Mateus 15, nós temos o Senhor Jesus falando o seguinte, a partir aí do versículo, vou ler aí a partir do versículo 6, versículo 7, tá? Jesus aí está falando dos fariseus, né? Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Ele está se dirigindo ali aos fariseus. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreenderam que tudo o que sai pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Eu não vou, explicar essa passagem, num todo, mas quando a gente olha o Evangelho de Mateus, quando a gente olha o confronto de Jesus com os fariseus nos Evangelhos, e aqui no Evangelho de Mateus, a principal crítica de Jesus é que eles eram o quê? Hipócritas. Eles eram hipócritas. E a palavra hipócrita, remete a um ator, alguém que
representa um papel. Alguém que no âmago do seu ser, no seu coração, ele não é daquele jeito, mas ele é como um ator, vivendo para se exibir, vivendo para mostrar uma conduta para as pessoas que não reflete o que está em seu coração. Jesus disse, né, que eles limpavam o exterior do prato, mas eles não possuíam a verdade por dentro. Eles não tinham a verdade no coração. Eles tentavam viver essa verdade de maneira exterior, né, se desviando de alguns pecados, né, para se exibir para as pessoas. Oravam nas praças, né, para serem vistos pelos homens. Eles sentavam nos primeiros lugares para que as pessoas dissessem: eita, que homem piedoso. Mas eles não eram piedosos, porque aquilo que eles estavam expressando em seu exterior, né, não fluíam de um coração que tinha a verdade de Deus. E Davi, ele reconhece isso. Davi, ele estava dizendo: Deus, tu não queres de mim uma performance. Eu sei que é isso que eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim. Tu não queres apenas uma representação de um homem justo. Eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim. O Senhor quer a verdade no meu íntimo. O Senhor quer a verdade no âmago do meu ser. É essa renovação que Davi está suplicando a Deus. Uma renovação no coração. Uma renovação que vai se traduzir no novo comportamento. Por isso, lá no versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito estável, um espírito firme. Renova meu espírito, cria dentro de mim um coração puro, porque assim eu vou andar verdadeiramente, piedosamente. Se o Senhor renovar o meu espírito, se o Senhor criar em mim um coração puro, eu vou andar de maneira piedosa. É isso que Davi está clamando, uma renovação em seu coração, um coração e um espírito renovado. Mas, em segundo lugar, Davi ora para que Deus confirme a sua bênção sobre ele. E eu queria, então, que nós lêssemos o versículo 11 agora. Versículo 11. Davi diz: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Esse versículo, né, ele deve ser compreendido à luz do versículo 4. O que é que nós lemos lá no versículo 4? Alguém pode ler aí? Muito bem. Lá no versículo 4, nós vimos que Davi, ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece que pecou contra Deus, né, que o pecado dele é sobretudo contra Deus, e na sequência ele reconhece que Deus ele é justo em julgá-lo, né, ele se coloca à mercê de Deus. E como Mateus disse, né, é como se Davi estivesse dizendo: se o Senhor quiser me condenar, me lançar no inferno, o Senhor é justo. Se o Senhor quiser me banir da tua presença, o Senhor é justo. Se o Senhor quiser me afastar de ti, o Senhor é justo. Mas, por favor, Senhor, não faz isso não. É isso que ele está dizendo no versículo 11. Ele reconhece que Deus é justo se afastá-lo dele. Mas no versículo 11 ele diz: Senhor, mas não faça isso. Por favor, não faça isso. Eu não suportaria isso. Eu não quero viver longe do Senhor.
eu não quero viver longe de Ti. Não me lances fora da Tua presença. Eu quero estar contigo. É isso que Davi expressa ao dizer isso. E é disso que, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg está falando quando diz que Cristo é a nossa única esperança na vida e na morte. Se tirarmos Cristo, se Deus fosse afastado da vida de Davi, se Cristo for afastado da nossa vida, como o Catecismo aqui diz, nós não temos mais nenhuma esperança. Cristo é nossa única esperança na vida e na morte. Se tirarmos Cristo da nossa vida, nós não temos mais nada que importa. É como se Davi estivesse dizendo a Deus: o Senhor pode tirar tudo de mim, mas não tire de mim a tua presença, porque é isso que verdadeiramente importa para mim. Ele queria experimentar a bênção de Deus, e a bênção de Deus era a sua presença. Davi não queria que Deus o afastasse, se afastasse dele, mas que estivesse junto a ele, apesar da sua culpa. E por isso ele pede perdão a Deus, ele suplica o perdão de Deus. Tem algumas outras coisas, né, que esse versículo se apresenta, mas esse não é nosso propósito discutir, né? Essa segunda expressão aí. Em terceiro lugar, Davi, ele suplica por renovação, orando por um espírito disposto e alegre, né? Depois de orar, né, pedindo a Deus um coração e um espírito renovado, depois de pedir para que Deus confirme a sua bênção sobre ele. Por que confirmar a sua bênção sobre ele? Porque o sinal da bênção de Deus sobre alguém é o seu perdão. É Deus o chamar, o ter junto a ele. Em terceiro lugar, ele ora por um espírito disposto e alegre. Queria que você visse comigo o versículo 8, que diz: faze-me ouvir júbilo e alegria. É isso que Davi anseia, para que exultem os ossos que esmagaste. E eu vou parar aqui e depois eu vou ler outro versículo. Davi, ele sofreu com o peso do seu pecado. Porque a culpa pelo pecado, realmente quando alguém está arrependido dos seus pecados, o arrependimento traz dor no coração, traz dor na alma. E Davi, ele sentiu o peso do seu pecado. Ele, né, se expressa aí no versículo de maneira poética, né, que Deus esmagou os seus ossos. É como que Deus estivesse, né, ao ele ter a consciência da sua culpa, ele sente como que seus ossos estivessem sido esmagados por Deus. Tamanha a dor do seu pecado, tamanha a dor que ele sentia por causa do seu pecado. E arrependimento verdadeiro traz isso. Um arrependimento genuíno traz dor, traz choro, traz uma sensação de que a gente está sendo esmagado de certa maneira. Como a gente vai ver, esmagado em amor, mas esmagado mesmo assim. E no versículo 12 nós lemos: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Como eu disse, quando uma pessoa passa pelo arrependimento genuíno, ela vai experimentar dor. Mas depois que ela é perdoada, ela vai experimentar uma alegria diante daquele perdão. A meta do arrependimento, né, é a restauração da comunhão com Deus. E isso, obviamente, traz alegria ao pecador. O perdão de Deus, quando de fato
há um arrependimento genuíno e nós sentimos o perdão de Deus, nós nos alegramos. E é isso que Davi está dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa a minha transgressão, porque se o Senhor fizer isso, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, eu vou exaltar o Senhor em alegria. Isso é evidenciado, por exemplo, no Salmo 32. Volte lá para o Salmo 32. Salmo 32. Eu não sei, dizer aos irmãos se esse salmo foi escrito depois dessa experiência de arrependimento de Davi. Pode ter sido ou não, eu não sei confirmar, não sei dizer isso. Mas eu sei que ele se encaixa muito bem com tudo que nós lemos no Salmo 51. Salmo 32 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz, muito feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cuja transgressão é perdoada. Davi diz isso aí no Salmo 32. E ele diz ainda, no versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha como a linguagem é similar. Pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou no calor do verão. Ele está como se retratando o que estava acontecendo com ele enquanto ele não tinha seus pecados perdoados, enquanto o pecado pesava na sua mente, só que ele ainda não havia recorrido a Deus pedindo perdão. E no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha transgressão não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o resultado: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E, por fim, o versículo 11. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem vocês que são retos de coração. Então você percebe a dinâmica do Salmo? Davi ele começa dizendo que feliz é aquela pessoa que tem a iniquidade, o pecado perdoado. E ele vai falar de sua experiência. O pecado esmagava, ele sentiu o peso do seu pecado, e o que foi que ele fez? Ele confessou a Deus os seus pecados. Ele clamou a Deus por sua misericórdia. E Deus fez o quê? O perdoou. E qual foi o resultado disso? Ele se alegrou. Ele se alegrou no perdão e na salvação de Deus. Esse é o resultado de alguém que realmente se arrepende de seus pecados, busca a face de Deus. Ele, depois do peso do pecado, ele sente o alívio por causa do perdão de Deus. E, por fim, irmãos, nesse ponto em que Davi suplica renovação, ele ora por um testemunho efetivo. No versículo 13, nós lemos: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Qual é o resultado de tudo isso, dessa renovação? Mais um resultado é que Davi ele vai testemunhar efetivamente sobre esse Deus que o perdoou. Quando alguém se converte, e creio aqui que, se não todos, aparentemente todos aqui, não estou vendo alguém aqui que se diga descrente, todos aqui já passaram por essa experiência da conversão. E o que é que nos motiva? E a gente corre para falar das outras pessoas, a respeito dessa experiência que a gente passou. Pelo menos eu acho que isso é o natural de quem se converte, aquele desejo, aquele anseio de falar dessa experiência para outras pessoas. E o que é que nos motiva a fazer isso? O que é que motiva falar de Cristo para outras pessoas? O que é que lhe motivou quando você se converteu?
quiser participar. Tudo bem. É justamente a alegria de ter encontrado, né, como é dito naquelas parábolas, aquela pérola de grande valor. Quem é essa pérola? É justamente essa alegria de encontrar aquela pérola de grande valor que é Cristo. Eu encontrei-me com Cristo. Ele perdoou os meus pecados. Eu tenho acesso à presença dele. Não à toa, né, é dito com muita frequência, inclusive aqui na igreja, que o evangelismo é como um mendigo dizendo a outro mendigo onde? Quando o mendigo encontra pão, como é que ele fica? Alegre, né? E se ele reconhece que aquele pão foi dado por graça, né? Ele vai então querer que aqueles outros mendigos, né, recebam também daquele pão. Porque o motivo, né, é justamente esse, a alegria que vem de Deus. E é justamente, né, por essa alegria, né, de ter esse encontro com Cristo, de ter experimentado o perdão de Deus, que se eu tiver afeto por alguma outra pessoa, pelo menos aquelas pessoas ao meu redor, eu vou querer contar a eles. Não é verdade? Eu vou querer, a gente coloca para os pais, né, para os amigos, para aquelas pessoas mais próximas, justamente porque nós nutrimos afeto por elas, né, um afeto maior. E é isso que Davi está dizendo aqui. Senhor, se tu me perdoares, se tu perdoar a minha iniquidade, eu vou contar para as outras pessoas do teu perdão, da tua graça. Eu vou ensinar para as outras pessoas os teus decretos, a tua palavra. Essa é a renovação que Davi quer. Uma renovação que gera um coração e um espírito renovado. É uma renovação que confirma a bênção de Deus. É uma renovação que traz a Davi um espírito alegre, um espírito disposto. É uma renovação que faz com que Davi ele seja efetivo em seu testemunho. Ele conte para as outras pessoas sobre o perdão de Deus. Ele anseia ensinar sobre Deus às outras pessoas. Se você realmente experimentou um arrependimento verdadeiro, né? Isso acontece na conversão, mas não somente na conversão. Acontece ao longo da nossa caminhada com Cristo. Essas são evidências de que você realmente passou por um arrependimento verdadeiro. Você não quer apenas o perdão de Deus, mas você também quer a renovação da parte dele. E nós encerramos, né, esse estudo descobrindo, né, coloquei aí o tópico, né, descobrindo algo vital, né, que é o título dessa lição, desse estudo, né. Lá no versículo 17, nós lemos o seguinte: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Eu queria dizer aos irmãos que a marca de um filho de Deus, de um crente, é um coração quebrantado e contrito. E eu queria que você fizesse uma reflexão. Você tem um coração quebrantado e contrito? Você tem? Porque essa é uma marca dos filhos de Deus. Um coração que constantemente se quebranta, se arrepende diante de Deus. O que marca alguém como crente não é não pecar como a gente viu, porque nós ainda somos pecadores. O que marca a vida de um crente é esse arrependimento, essa contrição, esse quebrantamento ao longo da vida. Lembra, né, como o próprio Martinho Lutero, né,
colocou lá em suas teses, né, em uma de suas teses, que o arrependimento é uma marca de um crente. Ele se arrepende ao longo de toda a sua vida. Você tem, com base em sua experiência com Deus, um coração quebrantado e contrito? Se sim, louve a Deus por isso. E peça para que Deus renove esse quebrantamento e essa contrição ao longo de toda a sua vida, como Davi fez. Se não, talvez ele seja um sinal de que você não é crente e que você precisa de fato se arrepender genuinamente dos seus pecados. Como, na verdade, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, né? Tanto os passados, como os presentes, como os futuros, né? Talvez a metáfora melhor seja justamente aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro, no primeiro momento, recusa, né, que Jesus lave os seus pés, mas Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo, né? Aí o que é que Pedro diz? Lava é tudo, lava começando da cabeça. Aí o que é que Jesus responde para ele? Não, só para você lavar os? O que é que ele está dizendo aí com isso? O que ensino a gente pode tirar daí? Que o crente ele foi perdoado de todos os seus pecados, que o crente ele tem parte com Cristo. Mas na nossa vida de comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Ele, nós devemos dia após dia lavar os nossos pés, né? Reparando as arestas ali da nossa vida, aumentando a nossa comunhão com Deus, experimentando mais da presença dEle, do poder transformador dEle em nossas vidas. Não é que a gente não foi purificado no sentido último, porque nós fomos. Em Cristo nós recebemos purificação completa, total dos nossos pecados. Mas nessa relação de comunhão com Deus, a gente precisa ser limpo, aparando as arestas e crescendo nessa comunhão.